podcast Brasil Ideal. Estou aqui com o Cleito Pascarelli, jornalista. Entendeu? Temos, se falar em afinidades, tem muito mais afinidade do que divergências. Aí você vai dizer, não, aí vai ficar uma coisa assim, não vai ficar, porque ele tem a sua visão das coisas, entendeu? E eu tenho as minhas, a gente se respeita grandemente enquanto profissionais, entendeu? Enquanto pessoas que militam, olha a palavra que eu estou usando, militam a favor da comunidade, a favor das pessoas, a favor do pleito, principalmente, da nossa cidade, dos cidadãos, das cidadãs, entendeu? Do homem, da mulher, do trabalhador, enfim. Então, Cleito Pascarelli, seja muito bem-vindo, entendeu? O Brasil Ideal. A gente está idealizando, por que o Brasil Ideal? A gente idealiza, né? A gente projeta o Brasil que a gente pensa para as pessoas, entendeu? Para todas as pessoas, de modo geral, enfim. Mas o Brasil Ideal recebe com muita alegria Cleito Pascarelli. Boa tarde, meu irmão. Obrigado, Paulo. Muito obrigado mesmo. Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando hoje aqui. Eu não sei que divergência que você está dizendo, porque eu convergi com tudo que você falou já. E eu acredito que ao longo da nossa vida junto também só vi convergência. Eu sei, Cleito, principalmente porque eu achava uma das coisas importantes era quando tinha um tema, aí esse tema aqui eu não vou falar porque quem vai falar é o Paulo França, porque ele está mais. Entendeu? Exato. Meu papel era qual? Levanta pro Paulo cortar. Vou me excluir porque, sabe? Era bacana, essa relação respeitosa, ela funcionou grandemente, entendeu? Porque as pessoas entendiam que ali estavam pessoas que tinham propostas, entendeu? Tinham análises, principalmente análises que. A minha análise é essa, ok? Vida que segue, sabe? Eu achava muito bacana. A pergunta. Mande casa. Por que ser vereador da cidade de Manaus? Paulo, muito bom. Em todo lugar que eu estou indo, todo mundo faz exatamente a mesma pergunta de formas diferentes. Mas exatamente a mesma pergunta. E eu sempre digo o seguinte. Desde 2017, quando eu fui demitido da Rede Amazônica, muita gente me abraçou, eu me senti assim completamente acalentado pela população amazonense inteira. Em janeiro agora, por exemplo, eu fui passar férias em Novo Airão e as pessoas ainda têm esse recall, ainda lembram daquela época e do quanto me abraçaram, exato. Desde aquele período, trabalhando na rua, trabalhando nas comunidades, as pessoas falam demais. Cleiton, entra pra política, cara. Cleito, você foi um injustiçado por causa da política, então entra na política. E isso, 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23. E eu sempre, juro pra você, eu sempre orava ali no meu cantinho à noite, antes de dormir, eu dizia bem assim, meu Deus, se for da sua vontade, perfeito. Se for para ser realmente, eu tô pronto. Mas que me seja feito um convite. Porque para mim seria um sinal. Não, isso é para ti, vai. Eu acredito muito, mestre, e aí vai da crença de cada um, mas eu acredito demais no homem lá de cima. E nesse ano de 2024 surgiu o Rodrigo Sá, presidente do PP, me convidando para fazer parte da eleição. Os argumentos dele foram poucos, mas primordiais para mim. Primeiro, vamos oxigenar a política. Segundo, vamos buscar um Brasil que as pessoas realmente querem, né? Acabar com essa história de que todo político é corrupto. E conversamos bastante das ideias dele, das convicções dele, do que ele espera, né, desse trabalho. E eu resolvi aceitar. Pus meu nome à prova, tá aí meu nome à prova, e vamos ver, né? As pessoas, com certeza, é bom essa projeção, porque as pessoas sabem quem é Cleito Pascarelli, entendeu? Eles sabem que tu não és uma revista, tu não és um paraquedista, entendeu? Chegando assim, opa, vou me situar bem aqui, vou me dar bem aqui. Então, acho importante isso. Acho importante porque eu acho que é por aí o caminho, sabe? As pessoas estão muito
não diria tão sobressaltadas, sabe? Com essa questão da corrupção, entendeu? Do pessoal que sempre quer se dar bem e quer usar o poder para benefício próprio, entendeu? Vai ver os seus, primeiro os meus, depois a população, entendeu? Então acho importante, entendeu? Acho importante que seja assim, porque de qualquer forma você não se arvorou o direito de dizer, pô, eu acho que já fiz isso, eu vou ser candidato. Não é por aí o caminho. Você não pode ser candidato de si mesmo. Exato. Entendeu? Aí por isso que foi bom. Primeiro colocar, chegar a dizer, amigo, meu Senhor Deus, amigo, eu estou. É essa a proposta, é isso que eu devo seguir, esse caminho, entendeu? É esse caminho que eu devo trilhar, vou seguir, enfim. E eu acho um bom caminho, sabia? Porque, de qualquer forma, a gente estuda, batalha, se aprimora, aprende, erra, sabe? Enfim, e chega um momento que você não pode se esquivar. Você não pode se esquivar, sabe? Você não pode se esquivar, entendeu? E aí, com certeza, a população observa, sabe? Por exemplo, eu falei, e é verdade, quando falaste do teu histórico de vida, da tua saída da rede que você servia, aí as pessoas dizem, Paulo França, o Cleito Pasquarelli é aquele, o Cleito Pasquarelli é aquele, e eu tenho o privilégio de a gente ser amigo, entendeu? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Cleito. Faça qualquer um. Você percebe que a nossa população está feliz? A nossa população, digo, a manauara, as pessoas, entendeu? O homem simples, a trabalhadora, o estudante, entendeu? Enfim, o professor, a professora, o pessoal que trabalha na área de saúde, esse pessoal eles estão felizes, entendeu? Manaus é uma cidade feliz, porque a gente falava antigamente de Manaus sorriso, né? Uhum. Manaus sorriso. Então a Manaus, eu gosto de ver essa busca pela felicidade, sabe? As pessoas serem felizes, entendeu? No bom, sendo bastardo ou não, entendeu? Enfim, mas sendo felizes. E eu acho que isso que é importante para nós. Você batalha no teu mistério essa diretriz, entendeu? Você batalha pelo encaminhamento, pelo menos o que a gente faz, na verdade, a gente é muito despojado, meu amigo, agora eu estou te falando. Enquanto jornalista, aí eu vou para jornalismo, depois sou advogado. Aí o pessoal diz que eu estou aposentado e eu não posso me aposentar, porque dizem que se o jornalista se aposentar e o advogado se aposentar, morre. Daqui a 10, 11 meses, vai e bate a bola. Então, você acha que em Manaus as pessoas estão felizes, entendeu? Eu falo de um modo geral, até também botando em xeque-mate a administração pública, entendeu? Porque você vai lidar, vai ter essa relação. Administração pública, Cleito Pasquarelli. Você, enquanto vereador, vai receber cobranças, vai encaminhar pleitos, enfim, fica à vontade. Mestre, eu acredito que ao longo dos últimos anos, a população de Manaus perdeu um pouco do seu sorriso. E eu vou te dizer por quê. Às vezes, o que é fazer sorrir, o que é felicidade para mim, é completamente do que é felicidade para você. Perfeito. Né? Mas para muita gente, às vezes, felicidade é poder ficar na porta de casa cumprimentando os vizinhos que chegam do trabalho. Nem todo mundo consegue fazer mais isso. Perfeito, é verdade. Nas comunidades, as pessoas reclamam muito da insegurança. A Constituição diz: segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos nós. Uhum. Os municípios também têm responsabilidade em cima da segurança pública. Ontem eu estive numa comunidade, ali no Campo Dourado, na zona norte de Manaus, em que as pessoas querem apenas uma área de recreação para a garotada. Só isso. Uhum. Mestre, é só isso. E a comunidade já ficaria muito feliz. Eu fui lá para falar sobre saúde, eu fui lá para falar sobre mercado, eu fui lá para falar sobre empreendedorismo, eu fui lá para falar sobre até mesmo a segurança pública. O que eles esperavam era uma área de lazer. Como que se trabalharia os jovens da comunidade. E aí, interessante você me perguntar isso, porque me fez lembrar exatamente disso. A felicidade é muito relativa. Uhum, correto.
não é? Na Ponta Negra, talvez as pessoas se sintam bem com a faixa liberada às quartas e domingos. Lá na comunidade tem rua sem saída. Eles só queriam poder ter uma rua sem saída com o mínimo de infraestrutura para a molecada brincar seguro. E quando eu falo segurança, é porque lá tem um bueiro enorme. Aqueles que tem antigamente, né? Um bueiro enorme, sem tampa nenhuma. Risco para a molecada. As luzes do poste, 3, apagadas. Não tem segurança. Então, é uma série de fatores que às vezes parecem mínimos para a gente, para eles é grandioso. Vou te dar outro exemplo. Havia um terreno baldio usado por pessoas ruins para usar drogas ou até mesmo cometer outros crimes mais pesados. Às vezes os trabalhadores passavam de madrugada para ir para o distrito ou à noite voltando do trabalho e eram assaltados, ou até mesmo as mulheres, né, foram quase estupradas. Sabe o que a comunidade fez? Juntou dinheiro, pagou uma retroescavadeira, limpou o terreno. Eles estão transformando numa feirinha da comunidade, porque o poder público não foi lá. É um bairro que deve ter ali algo em torno de 3.000 a 5.000 pessoas, não famílias, pessoas, pelo tamanho, são várias ruas. Eu estou falando de uma comunidade só de Manaus. Lá não tem escola, lá não tem posto de saúde, lá não tem academia ao ar livre, lá não tem feira, lá não tem, mal tem rua, porque muita está esburacada. Eu estou falando de uma comunidade de Campo Dourado, estou falando até o nome aqui, Campo Dourado. Se você for falar lá sobre o que eles estão achando de hoje, nenhum falou coisa positiva. Nenhum. O famoso IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, está bem periclitante, está bem complicado, né? Demais. O que eu quero te dizer com isso? É que se a gente for falar de felicidade e confirmando, né, que ela é relativa, mesmo assim, se você for colocar numa peneira, você vai de bairro a bairro, de canto a canto. Amigo, eu já rodei demais nesses últimos 40 dias. É importante isso. Em tudo quanto é bairro dessa cidade, de norte a sul, em todas as zonas. E as pessoas não estão felizes. Aí a gente se depara, Cleiton, quando eu falo de felicidade, é feliz cidade. Felicidade, quer dizer, é isso que a gente objetiva, sabe? A gente quer isso para as pessoas, sabe? Quando a gente sabe que hoje, em determinados horários, em determinadas situações, você não pode se expor, ou não, aquela mulher não pode se expor porque acaba sendo estuprada, é uma coisa muito séria. E eu ia remeter, e vou remeter, claro, que a questão do plano diretor. Manaus, ela imprescinde, ela necessita, ela clama por esse plano diretor. Já foi analisado, mas o plano diretor aí tu acaba de falar pela questão da feirinha que precisa, do posto de saúde, da escola que precisa. São coisas tão básicas, entendeu? E acaba não tendo. Entendeu? Aí o pessoal se lança, vou fazer assim, assado. Não, meu amigo, ouça a comunidade, como tu estás fazendo, sabe? 40 dias tu estás sentindo, tu estás colhendo subsídios fantásticos, maravilhosos para a tua missão, entendeu? Porque eu acredito que é missão, sabe? Ser vereador é uma missão, sabe? Tô verdadeiro nisso, sabe? Porque o cara às vezes ele quer viajar como vereador, a ideologia dele, o ideal dele é ser, eu estou falando do Brasil ideal, claro, entendeu? Então, ele quer, não vou fazer assim, não. Se tu fizeres uma coisa bem simples, que as pessoas vão te cobrar, faça, porque é importante, entendeu? E aí, a posteriori, você diz assim, o que você fez, o que deixou de fazer? Eu fiz isso, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu fui vereador, eu fiz naquela época, sobre a questão do meio ambiente. Porque eu tinha muita amizade com o pessoal do INPA, aí o pessoal, por que tu não faz?
faz porque é importante fazer. Se eu não me engano, foi lá na década de 80 do século passado. E ele faz sobre o meio ambiente naquela época. E hoje você vai ver que um dos problemas mais sérios nossos é exatamente o meio ambiente. Né? A questão da destruição, né, do nosso habitat, do nosso verde, sabe? Quer dizer, a gente não tem bom senso para dizer, não, peraí, isso aqui é nosso, isso aqui me pertence, sabe? Porque parece-me que uma das coisas que o poder público quer fazer é colocar o seu principal personagem, que é o cidadão, que é o povo, aí ele quer colocar mais. Não pode, entendeu? Não pode, sabe? Aí eu acho isso um grave problema, sabe? E aí eu creio que você, enquanto vereador, minha expectativa de verdade é que você, entendeu, tenha um sucesso que esse sucesso vai decorrer do teu comprometimento que não é de agora. É isso que é mais importante para mim. O mais importante é que o teu comprometimento não é passageiro, não é circunstancial, entendeu? Não, eu estou fazendo uma coisa, entendeu? Gastaram alguns reais nessa questão do plano diretor da cidade de Manaus. Aí você aplica, aí você dá resultado para a população. E eu quero que a gente assuma seja o Brasil ideal, seja Manaus ideal, passando por um plano diretor. Se você fizer isso, já avançou. E eu vou te falar uma coisa, Paulo. Levando em consideração isso que você está dizendo, eu quero marcar, se for eleito, como um político que se preocupou com estudos. E não estudo da sala de aula só, mas estudos da seguinte forma. Vamos lá. Em todos os bairros que a gente andou, Paulo, pelo menos uma criança com autismo, pelo menos uma, em todas as reuniões que a gente foi. Ou mães que tinham essa realidade presente na vida dela. Né? Porque o sobrinho ou porque... Enfim, mas sempre há famílias, em qualquer lugar que você vá. Partindo do princípio disso, tem até uma reunião essa semana agora, com o pessoal ali da presidência da Casa Azul, que é uma ONG que atende essas crianças. Mas de princípio, a primeira ideia, que é um projeto nosso, é criar um cadastro municipal, via lei, cadastro municipal de crianças autistas. Por quê? Porque na minha concepção a gente precisa ter um raio-x do que nós temos hoje de realidade. Um censo, digamos. É um censo de crianças com TEA. Por que a gente precisa, na minha concepção, desse raio-x? Hoje existem poucos serviços para essas crianças. Eu estou te falando aqui que em todas as reuniões que a gente andou, desde o dia 1º de julho, tinha pelo menos um caso. Tinha pelo menos um caso. Eu perdi as contas aqui de quantas reuniões eu já fiz. Eu preciso saber se Manaus tem 70, 700 ou 7.000 crianças com TEA. Ou 70 mil. Perfeito, correto. Porque aí eu preciso entender se o que se tem hoje de serviço para esse público é aceitável ou não. Na minha estimativa de chute mesmo, chutômetro, hoje a gente mal chega a 1, 2, 3% de atendimento. Sabe por quê? Eu não estou falando só das atividades daqueles que já têm um laudo. Mas a gente encontrou casos de pessoas que enfrentam dificuldade em acessar consultas e exames primordiais para conseguir o laudo. Então não se sabe o que efetivamente se consegue no poder público para atender essas crianças. A escola, por exemplo, eu acredito que a gente já passou dos 30 de mães que reclamam da falta de mediadores na sala de aula. E é lei, Paulo França. É um direito dessas crianças serem introduzidas num corpo educacional e terem o acompanhamento de um mediador, porque é ele que faz, como o nome já diz, a mediação da introdução dela no convívio social e a aceitação do convívio social para aquela pessoa que tem TEA. Perfeito. Então, o mediador é primordial, é fundamental nesse cotidiano. Não vou longe.
Recentemente nós tivemos o caso de uma criança que foi agredida pelos coleguinhas de sala de aula, veio a óbito porque ele não fez o trabalho da sala de aula, né? A tarefa de casa dos outros. Foi agredido e morreu. Criança, ao que dizem as informações, com TEA. Se tivesse mediador, isso não aconteceria, sabe por quê? Porque o mediador acompanha inclusive a volta para casa. É para acompanhar, né? Eu conheci a dona Kátia. A dona Kátia, ela mora ali no Núcleo 15 com seus 3 filhos. Os 3 têm autismo. O mais velho em nível 3, a do meio, a mocinha do meio em nível 2, e o mais novo nível 1, conversa, tem 9 aninhos ele, conversa de boa. A filha do meio tem 12 anos, estuda numa escola pública, vai e volta de ônibus sozinha, mas com fone de ouvido dela aqui. Beleza? Certo dia, a dona Kátia me contando essa história. A mediadora ligou para a mãe, assustada, porque flagrou a filha atravessando a rua pela faixa de pedestre. E ela simplesmente foi, não sinalizou nem nada. E aí a dona Kátia disse bem assim, não amiga, é porque a gente quando morava em BH, e ela morava até recentemente em BH, lá moram o pai dos meninos, quando a gente morava em BH, isso era muito comum lá, por isso que ela estava meio que acostumada. Mas ela vai e volta de ônibus e tal, a gente só precisa instruir para que ela tome cuidado. Enfim, o que eu quero te dizer com isso? Que eles convivem tranquilamente se eles tiverem orientação, pelo menos nesse período de amadurecimento social. Depois, Paulo França, fazem tranquilamente tudo que é possível. E só para não, hoje, como a gente conversa e a gente precisa se preocupar com a deturpação das informações, eu só estou falando de forma técnica mesmo e mostrando o que acontece no dia a dia dessas pessoas. Não estou sendo preconceituoso ou qualquer coisa do tipo, né? Porque hoje a gente fala uma vírgula, as pessoas dizem que é reticências. Não. A gente precisa entender o seguinte, precisamos pensar nesse público, né? Nessas crianças e adolescentes, e entender qual é a realidade delas para buscar políticas públicas para isso. Perfeito. Cleito Pascarelli, obrigado pela presença. Poxa vida, nós dois conversando, a gente faz um programa, 500 programas. E eu quero te agradecer e desejar a você do fundo do meu coração, de verdade. Aqui vai um desejo de uma pessoa que te admira, que te respeita e que deseja, acima de tudo, que você tenha bom êxito. Essa é a palavra, bom êxito. Fique à vontade para fazer nossa despedida, entendeu? Que seja a vontade de, olha, pessoal, vim aqui, participei, compartilhei, enfim, a gente tem tanta coisa para conversar. E eu te agradeço, tá, pela presença. Eu que agradeço, Paulo. Agradeço, convido todo mundo a continuar me acompanhando nas redes sociais. É onde a gente vai trazer um panorama de tudo que a gente pensa, tudo que a gente planeja, né, a partir dessa campanha. Então, basicamente, na rede social é o ponto. Tem perguntas a fazer, pode fazer, né? Existem muitas pessoas que aparecem lá só para criticar, só para apontar o dedo. E mesmo para essas pessoas que têm me ajudado muito, achando que estão me atrapalhando, tem me ajudado muito, eu vou lá, respondo, converso, eu entendo a insatisfação de todo mundo com a política, mas eu acredito que se nós não procurarmos fazer alguma coisa, é muito fácil ficar atrás de um computador só criticando, só reclamando. As pessoas falavam muito isso da gente, né? Ficar na televisão falando mal é fácil! Estou colocando o nome à prova. Depende do povo. Valeu. Obrigado, meu irmão. Sucesso. Valeu. Deus abençoe. É nóis.